Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de ensino religioso. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de nono ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa quarta videoaula, vamos refletir sobre uma temática muito interessante, a não violência, a desobediência ao mal. E para refletir, para debater, para conhecer um pouco desse conceito, vamos tomar como ponto de partida a história de vida, o contexto histórico que essa pessoa estava inserida, uma das grandes personalidades da história da humanidade, Mahatma Gandhi, líder político, conhecido pela sua luta pacífica. Como usar a paz, usar o bem, usar o amor para conseguir seus objetivos? Como usar essa paz, o bem, o amor para combater o mal, a violência e as mazelas, né, que tanto afetam a vida em sociedade? Então, vamos lá. Lutar sem violência, né? E aí a gente já inicia tanto com esse tópico, com esse título, e automaticamente já vem essa primeira reflexão, essa primeira pergunta. É possível lutar sem violência? Até o conceito, né, linguístico falando, lutar, quando você já fala em luta, a primeira coisa que nos vem à mente é uma briga, um soco, um chute. Né? É uma ação que vai, muito provavelmente, gerar violência. E muitas vezes, se não é uma ação física propriamente dita, mas uma palavra, uma frase, um ato, mas que muitas vezes a gente associa diretamente a algo que vai levar a essa violência, uma agressão. Então já fica essa primeira reflexão. É possível lutar sem violência? Olha a próxima reflexão. É possível ver alguém cometer uma grande injustiça e tentar impedir essa injustiça, mas sem sentir raiva. Né? Então, quando você vê, quando você presencia ou quando você ouve uma história, né, de algo, de uma violência, de uma injustiça, de um preconceito, de um abuso, você ouve, você quer, você tenta intervir, mas sem sentir raiva, é possível? Olha a próxima reflexão. É possível ter piedade de quem mata, rouba ou pratica crueldades? É possível condenar os atos sem condenar quem os praticou? Dá para separar o ato, a ação da pessoa? É possível, então, eu entender que aquela pessoa cometeu um ato ruim, julgar o ato ruim, condenar o ato ruim, mas julgar a pessoa separadamente, entender a pessoa separadamente, não condená-la? É possível? E a próxima e última reflexão que nos traz uma introdução aí sobre esse tema, uma causa justa pode ser defendida sem violência, ainda que os que por ela lutam sejam alvo de muita violência? Então, se um grupo de pessoas, um povo, uma sociedade, né, uma classe social, por exemplo, ela sofre violência, ela sofre injustiça, tem como esse povo lutar por uma melhoria sem que eles usem a violência que eles sofrem? Então, essas perguntas aí, né, essas perguntas que já nos trazem essa reflexão inicial sobre a temática da violência ou da não violência, né, no caso, da desobediência, mas sem ser violento, já nos trazem aí esse pontapé inicial. E aí, com certeza, vocês, né, você, ao estar se fazendo cada uma dessas perguntas, você tem sua resposta. Né? E aí é que a gente vê que como as pessoas pensam diferente, né? Como cada pessoa vai ter uma resposta própria, às vezes parecidas, mas às vezes completamente diferente dos demais, aquele ponto seu. E às vezes uma resposta a uma dessas perguntas pode contradizer uma resposta de uma outra. Você diz, não, mas eu estava pensando assim, agora eu penso diferente. A intenção é essa, é que a gente abra nossa mente, né, para essa temática que a gente vai abordar, para conhecer a história de vida dessa grande pessoa, Mahatma Gandhi. Né? Então, vamos lá. Trouxe para vocês aí essas imagens um pouco aí associadas com
essas perguntas aí, com essas reflexões que já nos fazem, né? Quando a gente fala de luta novamente, a gente já associa muitas vezes ao ato violento. Então, lutar sem violência, e nós temos aí, né, a senhora oferecendo uma flor aos soldados, né? Os soldados ali armados e a mulher armada com uma flor, a flor, o símbolo da delicadeza, né? E a arma, o símbolo da, digamos, da brutalidade, da violência. E aqui ao lado nós temos os próprios soldados, né? Há um contexto histórico ali, a Revolução dos Cravos em Portugal. Nós temos ali os próprios soldados colocando flores, né, no cano das armas, no cano dos canhões. E abaixo nós temos aí uma multidão gritando, com placas, protestando, exigindo direitos, exigindo melhorias, cobrando. Olha só, eles estão lutando, né? Eles estão lutando por algo. E a princípio eles não estão usando a violência física ou a violência verbal, mas eles sim, eles estão lutando. Então já tenhamos aí possivelmente uma resposta para aquela primeira reflexão. É possível lutar sem violência? Sim, é completamente possível. E vamos conhecer aí a história deste grande líder pacifista que viveu na Índia e demonstrou que sim, é possível lutar, conseguir seus objetivos sem usar a violência. Até hoje, muita gente duvida que se possa agir sempre sem violência na vida. Mohandas Gandhi, né, com suas ideias e seu exemplo, mostrou a força da não violência. Então, sim, é possível agir sem violência, é possível protestar, lutar, brigar, sem agredir o próximo, e assim conseguir seus objetivos. Então, vamos conhecer a história de Gandhi. Gandhi, né, essa personalidade importantíssima, histórica, ele tem muitas citações, muitas frases, muitos pensamentos que nos fazem refletir sobre essa prática não violenta, sobre esse fazer o bem para si, para o próximo, e procurar o bem sem fazer o mal. E uma das frases, né, do Gandhi, um dos pensamentos do Gandhi, olha que analogia ele faz ao famoso Código de Hammurabi, o Código de Tailão, que diz olho por olho, dente por dente. É uma frase que é muito repetida e muito utilizada até hoje, ou seja, do mesmo jeito que eu sofri, que eu fui atingido, eu tenho que atingir, tenho que revidar, se vingar, né? Me vingar, no caso. Olho por olho, dente por dente. Assim foi feito para mim, assim eu farei para aquela pessoa que me cometeu mal. Né? Mas olha o que Gandhi diz, olha a reflexão que Gandhi faz sobre essa frase, sobre esse pensamento. Olho por olho, o mundo acabará cego. Então, na proposta de Gandhi, na visão de Gandhi, se a humanidade continuar a agir como ela já age há muito tempo dessa maneira, né? E a gente sabe a causa que esse olho por olho, dente por dente traz, da violência, das guerras, dos preconceitos, dos genocídios, das perseguições. E o Gandhi ele traz essa proposta. Gente, olho por olho o mundo acabará cego. Se a gente continuar revidando, vingando, fazendo do mesmo jeito, a humanidade não irá progredir. E aí eu já faço uma analogia, puxando aqui, lembrando que o Gandhi, a gente vai conhecer a história de vida dele, indiano, de religião hindu, ou seja, de um contexto histórico, religioso, cultural, bem diferente de nós brasileiros. Mas aí eu já faço essa analogia, olha a frase do Gandhi, olho por olho o mundo acabará cego, não revidar, não se vingar, não usar de violência. Né? E eu faço analogia com o grande nosso Senhor Jesus Cristo, que dava a outra face. E olha como a gente pode perceber uma pessoa de uma cultura e religião completamente diferente, que a princípio é completamente diferente do cristianismo, mas olha os pensamentos parecidos. Né? Então, para a gente entender, né, a história do Mahatma Gandhi, a gente tem que entender primeiro o contexto onde ele estava inserido. Novamente, o Gandhi, então, ele é de nascimento indiano, a Índia.
né? Um dos países mais populosos do mundo, perde apenas para a China. Hoje é o segundo país mais populoso do mundo. E é uma população, além de grande numericamente, com grande culturas no plural, né? A religião, a maioria dos indianos é de religião hindu, mas nós temos também na Índia o islamismo, o budismo e outras religiões que são consideradas minoritárias, outras correntes. O próprio hinduísmo é subdividido em outras correntes, digamos assim, menores. Então nós temos aí o contexto de história de vida do Gandhi, um contexto ali inserido numa grande, digamos ali, nação cultural, religiosa, que é a Índia. Então, a Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo. Se falando aí da história, né, nós temos ali as primeiras civilizações da humanidade, o Egito, a Mesopotâmia, a China e também a região da Índia, né, como um dos grandes polos ali do surgimento da civilização. Por isso o título, Uma História de Milênios. A civilização da Índia, portanto, é uma das mais antigas do mundo. Templos magníficos, e aí falando-se das religiões presentes, né, na região da Índia, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, ricos objetos de arte, mitos, filosofias diversas, provém dos diversos povos que lá habitaram, desde mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 4.500 anos atrás, né? Um dos polos, então, de surgimento da civilização humana. Até por volta do ano 1500 da nossa era, da era cristã, a Índia era um país de reis e príncipes. Né? Hoje é um país unificado, mas antes você tinha ali, no que hoje é a Índia, uma grande variedade de reinos, principados, né? Digamos ali, pequenos territórios. Uma maravilhosa produção de tecidos finos, uma agricultura diversificada, sobretudo nas famosas especiarias, os temperos, tão valorizados e procurados pelos europeus. Olha o contexto, o ano 1500, nós estamos falando ali do período das grandes navegações, os portugueses ali chegaram à Índia no ano de 1498, estabeleceram entrepostos comerciais. Após os portugueses, outros povos europeus, holandeses, franceses e principalmente os ingleses dominaram a região ali da Índia. Então, a partir do ano de 1600, a Índia passou a ser dominada por uma grande potência estrangeira, a Inglaterra. A Índia passou a fazer parte do chamado Império Britânico. Então, aí entra, já a partir do ano 1600 em diante, né, onde o território que hoje é a Índia passa a ser dominado por uma potência estrangeira, no caso europeia, também passa-se a surgir os chamados movimentos de independência da Índia, que com o passar dos séculos eles vão crescendo. Mas, professor, a gente está vendo aí a história da Índia, tá certo, o Gandhi é indiano, mas a história da Índia é nesse processo de luta pela independência da Índia onde o Mahatma Gandhi ele ganha repercussão mundial. Se a gente parar e olhar nos livros de história, os processos de independência dos países, né, quando um país é dominado por outro país, geralmente esse processo de independência é um processo conflituoso armado, de guerras. Né? A grande maioria dos processos de independência se vem de conflitos armados. A Índia vai conseguir a independência da Inglaterra séculos depois a partir da luta do Mahatma Gandhi. Gandhi foi um dos grandes influenciadores aí da independência indiana. Então, vamos com calma que a gente vai chegar aí à história do Gandhi, essa participação direta dele aí no processo de independência do seu país, da Índia. Então, temos aqui o Taj Mahal, né, um templo maravilhoso, na verdade um templo não, um túmulo, né, onde está enterrada uma rainha, né, o seu esposo, o rei, que a amava tanto que demonstrou dessa maneira o seu amor. E hoje o Taj Mahal é uma das maravilhas do mundo. É um local visitadíssimo por milhões de pessoas todos os anos. É um exemplo aí do que a gente está falando, da riqueza da Índia. Né? E como essa riqueza passa a ser controlada e utilizada e explorada por uma potência estrangeira, como a população indiana passa a ser explorada,
né? E cada vez, geração após geração, século após século, aquele sentimento de lutar pela independência se torna cada vez maior. E é nesse contexto onde o Mahatma Gandhi é inserido. Então, pouco mais de 300 anos depois, ali já no início do século passado, né, podemos dizer, entre o final do século XIX e o início do século XX, né, a Índia era um dos países mais pobres do mundo. Olha só, 3 séculos de exploração europeia, iniciando ali pelos portugueses, agora passando pelos ingleses. A Índia passa de ser de uma das regiões mais ricas do mundo para uma das regiões mais pobres do mundo. Sua indústria foi arruinada. A agricultura não conseguia mais alimentar o seu povo e comumente ocorriam na Índia crises de fome, onde milhões de pessoas morriam. Durante todo esse período, houve revoltas e guerras pela liberdade e pela expulsão dos ingleses, ou seja, conflitos armados onde grupos, né, indianos lutavam pela expulsão dos ingleses. Embora os indianos fossem maioria numérica, os ingleses tinham soldados mais bem armados, tinham uma superioridade bélica e militar. E nesses 300 anos de luta pela independência armada, que não conseguiu seu objetivo, eis que surge, né, um homem que iria lutar pela independência da Índia, mas de forma muito diferente, sem pegar em armas, em rifles, em canhões ou em espadas. E esse, né, é o Mahatma Gandhi. Olha só essas imagens, né, que nós temos imagens mais atualizadas da Índia, mostrando um pouco dessa pobreza, né? Os trens superlotados, favelas. Mas calma, essas imagens elas vêm para impactar. Eu não estou querendo dizer que a Índia seja apenas isso, né? A Índia hoje é um dos países em desenvolvimento, é um dos chamados BRICS, né, do qual o Brasil faz parte. É um país que está nesse processo de desenvolvimento econômico, mas falta o desenvolvimento social. Embora você tenha prédios, né, cidades com avenidas organizadas, mas você ainda tem a grande maioria da população da Índia, né, não tendo acesso a esses benefícios, ou seja, resumidamente falando, uma grande desigualdade social na Índia. Então esse aí é um pouco do contexto onde o Mahatma Gandhi estava inserido. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos conhecer a história de vida pessoal do Mahatma Gandhi. Então, pessoal, tenham todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Até mais!